Lá então, Luizinho, boa noite, parabéns pela vitória, sua primeira vitória, né, à frente do Vila, foram 2 empates e essa vitória. Queria que você falasse desse resultado positivo, de tudo que aconteceu no jogo, algo que a gente já conversou com você em outras oportunidades, falhas do sistema defensivo, mais uma vez não foi diferente, né? E hoje, pelo menos eu percebi assim, uma falta de letalidade, aquelas oportunidades claríssimas criadas e o Vila tendo a oportunidade de matar o jogo e não matou. O que mais te preocupa, né? Se é essa questão ofensiva ou a defensiva, e fala também dessa primeira vitória e sentimento à frente do comando do Vila. Parabéns, boa noite, Luizinho. Bom, boa noite. Primeiro, muito feliz pela vitória, né? Uma vitória na Série B, ela custa muito. Nós enfrentamos um adversário extremamente difícil de ser batido. Dificilmente, em um jogo desse nível, você vai conseguir controlar o jogo todo, né? Porque tem as virtudes do adversário também. E nós não vamos fechar os olhos, né, para os momentos de desequilíbrios que nós temos também, mas nós vamos potencializar muito nesse momento o que a gente tem feito de muito bom. Nesses 3 jogos nós criamos muito, né? Então focar nisso, né? A gente tem criado bastante, situações claríssimas. De uma forma geral, estou extremamente feliz por todo o grupo, por tudo que entregou, um jogo extremamente difícil. Trocação, né? Um jogo que as duas equipes criaram muito, mas eu acredito que o Vila criou de maneira qualitativa. As nossas chances foram melhores elaboradas. O time do Ceará é o time que mais cruza a bola no campeonato. É um dos times que mais ganha duelo. É um dos times que mais tem feito gols de cruzamento. Um jogo muito direto, um jogo muito vertical. Então incomoda muito o tempo todo o adversário. Então nós sofremos no que nós sabíamos que poderíamos sofrer, né? E nós agredimos de maneira muito qualitativa. Nós, mais uma vez, criamos para vencer o jogo, independente dos desequilíbrios que nós apresentamos na partida. Parabenizar o grupo de atletas, todo o staff. A gente fez uma semana extremamente competente, uma integração entre diretoria, comissão, atletas de uma maneira espetacular. Foi uma semana extremamente positiva. Tudo fluiu conforme planejado, né? Todos os atletas à disposição, a comissão extremamente concentrada no que tinha que fazer. Eu acredito que a gente construiu essa vitória dia a dia. Foi uma semana espetacular. Esse grupo, né, esse trabalho merecia muito essa vitória, porque aí aumenta a confiança, né? A gente se sente assim, um sentimento de pertencimento que nós realmente construímos uma grande vitória. E no mais, nós vamos fazer as correções eternas. Não é só desequilíbrio e falha nossa, é virtude do adversário. O adversário é muito forte, muito intenso, muito agressivo. Time extremamente complicado de ser batido. Ô Luizinho, boa noite. O Pedro Henrique Geninho da Rádio Bandeirantes, parabéns pela vitória. A gente viu hoje um Vila que se aplicou muito e fisicamente, pelo menos para mim, de todos os jogos do ano, foi o jogo em que o Vila mais fisicamente fez um jogo positivo. Isso já é um reflexo do trabalho, dessa nova condição física, da preparação do Alexandre Lopes. E você entende que hoje o Vila, claro que com o pé no chão, uma vitória que muda talvez o ambiente que era muito necessário, o Vila virou a mesa no Campeonato Brasileiro, Luizinho? O ambiente que eu encontrei aqui espetacular. Eu vinha conversando internamente que nós merecíamos muita vitória para fomentar o ambiente. Eu encontrei um ambiente extremamente positivo no centro de treinamento novo, o Vila em crescimento, se estruturando, a condição de trabalho no centro de treinamento está sendo a toda prova. Eu acho que a autoestima ficou elevada durante essa semana. O trabalho ele é integrado, né? O Alexandre também acaba de chegar, eu acabo de chegar também, né? São 2 líderes extremamente importantes em um contexto de um clube de futebol. Né, tem toda a diretoria, na figura do presidente, de todos os vice-presidentes do Frontino que está no dia a dia. Não quero aqui estar esquecendo nomes, mas de uma maneira geral, obviamente que tem uma integração, né, e não é tão simples quando você muda a metodologia, você tem uma resposta rápida. E realmente os nossos números no dia a dia, eles têm melhorado. Hoje nós tivemos mais posse do que adversário, em faltas foi 15-15, nos últimos 2 jogos nós vencemos mais duelos do que o Brusque, do que a Chapecoense, e fizemos mais falta. E o nosso último GPS no jogo de Chapecoense foi o melhor GPS da Série B. Então existe sim um crescimento, mas não é só a questão do tipo de treinamento, é a questão de mentalidade e comportamento, né? Você se predispor a se entregar um pouquinho mais, e os atletas eles estão comprando essa ideia. E não resta dúvida que essa integração ela deu um ótimo resultado durante a semana. Os números, a fisiologia tem mostrado isso. Nós fizemos 2 trabalhos de aquisição
física durante a semana aberta, tem que ser muito bem controlado, porque senão você corre risco. Nós não tivemos nenhuma resposta negativa, né? Só aumentamos o sarrafo, os jogadores cumpriram a risco que nós tínhamos que fazer. Muito grato a Deus por ter essas 2 semanas abertas, porque a gente pôde trabalhar de tudo um pouco e o trabalho deu resultado com essa grande vitória de hoje. Boa noite, Luizinho. Roberto Baronil, Rádio Difusora. Já foi até citado aqui, né, que o sistema defensivo do Vila vem falhando muito, tanto é que o Vila sofreu empates aí nos seus 2 primeiros jogos. E como você pretende consertar ali a zona da zaga, principalmente, já que você vem ganhando aí novas opções? O Marconi hoje já veio para o banco, o Ralf provavelmente fica à disposição no final de semana ou talvez na semana que vem. Você tocou num ponto aí que realmente nós temos alguns jogadores importantes que precisam retornar para encorpar, né? O Marconi está voltando depois de muito tempo, o Ralf daqui a pouco está à disposição. Um atleta extremamente importante no nosso ambiente, o profissionalismo dele contamina todo mundo. Dependendo se ele está dentro de campo ou não, é um jogador que fomenta muito essa energia de profissionalismo a toda a prova. É focar nos 6 gols que nós fizemos nos últimos 3 jogos, né? E nos últimos 3 jogos nós criamos para vencer. Luizinho, boa noite. Você repetiu a escalação pela 3ª vez, né? Eu acho que isso é que todo técnico quer, né? Poder repetir a escalação. Só que hoje 2 jogadores foram bastante cobrados pela torcida, inclusive vaiados. O Júnior Todinho, que perdeu 3 gols ali, né, quase dentro do gol, e também um Quinteiro pelo pênalti que ele fez, que muita gente entendeu que foi um pênalti infantil. Você repetiu a escalação nessas 3 partidas, mas essas 2 posições são posições que você pode trabalhar, que pode haver mudança para a sequência dos jogos? Boa noite. Eu não tenho ideia fixa. Quando precisar fazer algumas mudanças, independente do resultado, nós vamos fazer. A gente sempre pensa em potencializar e melhorar a equipe. Nós mantivemos, porque nós tivemos semanas abertas, nós acreditamos que os 2 jogos que nós empatamos, nós criamos para vencer. Nós tivemos muitos bons momentos. Acredito que nós somos até mais superiores do que, inclusive, o jogo de hoje. O jogo de hoje foi muita trocação. Com relação às questões individuais, eu não dou foco nisso. É um jogo muito difícil, que os jogadores estão expostos o tempo todo a cometer uma falta próximo da área, a perder um gol, um jogo com a bola muito viva, muita competitividade. Os jogadores do Ceará falharam também. Um jogo aberto, muita trocação, então todo mundo está sujeito a pontualmente perder um gol, chegar atrasado em uma bola. O time do Ceará é muito forte, né? Nós fizemos gol suficiente para vencer a partida. No mais, todo mundo estava sujeito a cometer algum equívoco durante esses 100 e alguns minutos que aconteceram hoje aqui no Oba. Luizinho, e diferente, né, das outras 2 partidas, quando o time esteve na frente do placar, em vantagem, sempre em vantagem, acabou permitindo o empate. Hoje, mais uma vez, 2 vezes à frente do placar, permitiu um empate também, mas dessa vez o Vila aproveitou melhor os acréscimos, né? Então isso aí te dá uma felicidade a mais ainda por essa primeira vitória? Sim, eu estou ansioso para ver o GPS de hoje, porque assim, a gente tem que manter um nível alto de competitividade. Você vê que o time do Ceará é um time muito forte, muito intenso, que mantém uma alta rotatividade durante o jogo todo. E nós estamos em busca disso. Eu acho que nós fizemos um jogo muito forte fisicamente contra a Chapecoense fora de casa, hoje novamente. E os desequilíbrios, eles estão aí para a gente corrigir, para a gente analisar, para a gente observar, mas teve muita coisa boa. Nesse primeiro momento, nós estamos focando muito em potencializar o que tem de bom, que a gente tem que cuidar da nossa cabeça, da nossa mentalidade. Outro ponto positivo que nós estamos fazendo gol cedo dentro de casa, saindo na frente. Isso é extremamente positivo. Antes do jogo, eu falei para eles que nós tínhamos que cuidar da nossa ansiedade, porque se não começasse bem, nós tínhamos que terminar bem. Daqui a pouco você vai iniciar perdendo, tem que virar jogo, tem que ganhar um jogo dentro de casa de qualquer jeito. Mas isso é um ponto positivo, fazer gol cedo dentro de casa, conforme a gente tem planejado. E além do gol, nós criamos outras claríssimas de alargar o placar, daqui a pouco tem um pouquinho mais de tranquilidade. Mas eu acho que hoje foi um dia positivo, o torcedor acreditar que a nossa equipe tem potencial para ganhar de qualquer equipe dentro de casa, junto com o torcedor. Nós nos tornamos mais fortes, nós temos muita camisa, muita torcida, e hoje foi um dia extremamente decisivo com relação a essa questão de unir a camisa, a torcida, o grupo dentro de campo, a diretoria que está fazendo um esforço tremendo, a estrutura que está sendo aflorada. Parabenizar demais o que o Vila está fazendo internamente, que nem todo mundo consegue enxergar externamente, a nossa condição de trabalho, eu acho que em nível de Série B não deixa a desejar para ninguém, realmente a qualidade do dia a dia poderá fazer a diferença e o clube está se preparando para coisas maiores. Ô, Luizinho, a gente viu o Vila Nova hoje com falhas na defesa, falhas no ataque, mas a gente já vê um time diferente sob o seu comando. Time mais encorpado, no último jogo jogou bem, hoje foi superior ao adversário, tanto que venceu o jogo.
muitas pessoas achavam até que seria um pouco mais complicado o time se recuperar psicologicamente, tecnicamente, depois do desastre contra o Paysandu. E a gente percebe que está caminhando bem. Já dá para sonhar com uma consolidação ali no G4, futuramente, até com acesso, ou é muito cedo ainda? O clube, assim, eu encontrei muita coisa legal com relação à gestão do Vila. Tem algumas coisas internas que fazem com que a gente encare cada jogo como uma decisão. E assim a gente vai trabalhar internamente. Tem algumas estratégias assim que eu achei extremamente importante para a gente tratar cada jogo, principalmente dentro de casa, como uma decisão, como uma finalíssima. E nós vamos jogo a jogo, trecho a trecho, né? Nós temos algumas estratégias internas que fomentam essa mentalidade de estar decidindo, né? A diretoria, capitaneado pelo seu presidente, tem trazido algumas estratégias que faz com que a gente entre sempre muito animado para vencer o jogo. Ao chegar aqui, eu cheguei em meio, né, a um momento que se passou. Eu olhei para frente, tinha que chegar com energia nova para colocar todo mundo para frente, não olhei muito para trás, foquei em quem estava à disposição para treinar. Né? Alguns jogadores não estavam dentro de campo nas adversidades mais recentes com relação a outra competição. E assim a gente conseguiu, né, levar todo mundo para frente, todo mundo trabalhando em prol de virar essa chave. Né? A Série B é uma grande oportunidade para todo mundo. Fiz enxergar que esse mesmo elenco já tinha chegado 2 vezes à final. Né? A gente extrair o que havia de positivo. Muitos jogadores não estavam participando desses jogos, como eu também, que não estava aqui no primeiro, né? Então, assim, a gente fez um mix, assim, muita gente elevou a autoestima, olhou para frente, os que participaram desses jogos vieram juntos e a gente começou a competir bem. E aí a gente vai tratar jogo a jogo, né? Não dá para se empolgar, um dia após o outro, com muito trabalho, com muita humildade, com muito pé no chão. Posso dizer que a gente se torna mais confiante, né? Acreditando que a gente pode vencer qualquer jogo durante a competição. Mas nada de empolgação, tem muita coisa pela frente. A Série B é um campeonato de resistência, eu não digo só física, mental, comportamental. Você toma uma porrada hoje, no outro dia você já tem que se levantar. Qualquer adversário pode ser batido. Né? E vamos jogo a jogo, um dia após o outro. Vamos comemorar essa vitória de hoje, amanhã à tarde a gente já reapresenta, já com o mesmo foco, o mesmo profissionalismo, para que a gente possa vencer a próxima partida. Humberto Castro, da PUC TV. Ô, Luizinho, o que chama atenção nesse seu trabalho, nesses 3 jogos, que a gente viu que o Vila jogou bem todos, por detalhes, não ganhou do Brusque da Chapecoense, é que você vem recuperando alguns jogadores que estavam em baixa no time, né? Juan Christian está jogando muito bem, você deu moral para o Apodi, que sofreu o pênalti, o João Vitor, o Bruno Matias entrou no jogo bem ali na marcação. Eu queria que você falasse isso. Ao analisar o elenco, você resgatar alguns jogadores que estavam em baixa. Quando eu chego, me preparei muito para chegar com energia renovadora, sem lamentação, né, sem chororô, só olhando para frente, colocando toda a minha energia no dia a dia de trabalho. E a comissão veio junto, os atletas também, renovando essa questão de mentalidade, que a gente chegou num momento, né, bem crítico. Os jogadores estão se levantando, estão trabalhando, estão dando o retorno que a gente espera. Fica muito feliz com isso. A gente tem muitos jogadores competentes, competitivos, que podem agregar valor e a nossa equipe se tornar mais forte. Luizinho, é inevitável não te fazer uma pergunta sobre o que a torcida fez hoje. É claro que ela tem um potencial gigantesco de lotar esse estádio. O ano passado, quando o Vila viveu grandes momentos em casa, a torcida fez uma diferença muito grande. Ela não veio em um grande número, mas veio enaltecer quem esteve aqui. E a torcida jogou os 90 minutos junto com esse time. O Igor Henrique falou aqui no meu microfone, o Giovani, fazendo um apelo para que o torcedor ele volte a dar um voto de confiança para esse time. Você segue essa mesma linha de raciocínio dos dois? Você está chegando agora, são 3 jogos, hoje você pode sentir um pouco mais da força dessa torcida na arquibancada. Você também faz um apelo para a torcida voltar a acreditar, apoiar o time do Vila, já que depois do Botafogo tem o Mirassol e vem o clássico contra o Goiás também? Total. Ninguém faz nada sozinho na vida e estrategicamente a gente precisa lotar o ovo para que o Vila se torne mais forte na Série B. E na pré-eleição, até abrindo um pouquinho dos bastidores, eu vinha conversando muito com eles que a confiança ela se conquista vencendo, e vencendo a gente vai trazer o torcedor. Né? Torcedor, atletas, comissão, diretoria e a camisa. Aí sim a gente se torna mais forte. Mas para isso a gente precisava de uma grande vitória como essa. E agora a gente vai ficar na expectativa para que no próximo jogo em casa o Obo esteja lotado. O Vila vai se tornar muito mais forte. Né? Nós temos a humildade, né, para entender que aqui ninguém vai fazer nada sozinho.
né, comissão, diretoria, jogadores, a gente precisa muito do torcedor, e aí sim a camisa flora, né, porque o clube tem tradição, é um clube gigante. O ano passado deu mostras que é possível sonhar, que é possível chegar próximo. Tem que ser uma comunhão, tem que estar tudo integrado para que o Vila se torne mais forte. Nós temos esse entendimento, nós temos essa humildade. Eu falei sobre isso aqui na pré-eleição, nós precisamos vencer jogo para a gente lotar o Oba, para a gente se tornar mais fortes. Ô Luizinho, para encerrar então, eu queria saber de você sobre 2 jogadores. O primeiro é o Cristiano, né, que saiu com um problema, uma lesãozinha, uma tendinite, se preocupa ou não? E a outra, eu queria perguntar sobre o Marcondes, que pela primeira vez veio para o banco. Existe uma expectativa muito grande em cima dele, uma expectativa muito grande, porque na temporada passada ele veio de um grande Paulistão pelo Água Santa. E aí, quando ele começou a jogar, ele rompeu o ligamento. Então, o torcedor do Vila vive essa expectativa de ver o Marcondes. É claro que depois de um ano, cirurgia, tem que ter paciência, mas queria que você falasse qual é a condição dele, que veio para o banco, vinha treinando há bastante tempo, né? E o que você vê desse jogador. Bom, com relação ao Cris, entender melhor o que se passou, ele teve um desconforto ali, mas acredito que com a semana aberta não vai ser nada grave, vai estar à disposição para o próximo jogo. Com relação ao Marcondes, quando eu chego, ele está finalizando a transição. Fiquei feliz que a gente elevou muito o volume de trabalho, as cargas, ele fez todos os trabalhos, acho que depois, no terceiro dia, depois da minha chegada, ele ficou disponível para todos os trabalhos, sem nenhuma limitação, e tem dado uma resposta muito boa. Não precisou diminuir, fazer alguns trabalhos de recuperação depois de um treino mais forte, e aguardar a evolução. É um jogador que vinha numa fase muito boa, mas a recuperação dele está tendo uma boa resposta, e vamos ficar na expectativa para daqui a pouco, quando ele tiver oportunidade, tiver minutos, ele consiga só andar para frente. Valeu, muito obrigado ao Luizinho Lopes em entrevista